Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência da norma. Continuando o estudo da LINDB, vamos agora passar a falar sobre a vigência das normas. Entretanto, para podermos falar sobre a vigência das normas, é necessário que a gente entenda um pouco sobre a aplicabilidade da norma, ou mais especificamente, quando ela é aplicável. Nesse caso, vamos ter que aprender alguns conceitos, como a validade da norma, a vigência da norma, bem como vigor da norma e a eficácia da norma. Iniciando pela validade, que é quando uma determinada norma está apta a pertencer ao ordenamento jurídico. Lembrando que falamos sobre ordenamento jurídico em aulas anteriores. Nesse caso, estando dentro do ordenamento jurídico, ela fará parte ou do ordenamento como um todo, como uma lei solta, ou estará dentro de códigos, de estatutos ou de consolidações. Assim, estando dentro do ordenamento jurídico, teoricamente ela será uma lei válida, e para ser válida, ela precisa conter uma validade formal e uma validade material. A validade formal diz respeito à autoridade competente que criou a norma e também ao procedimento que foi feito para a criação da norma ser adequado. Então, ela terá validade formal se a autoridade e o procedimento forem corretos. Entretanto, esses assuntos serão mais aprofundados nas aulas de direito constitucional. Já a validade material diz respeito à coerência que essa norma terá em relação ao ordenamento jurídico como um todo. Portanto, essa norma não pode contradizer as leis existentes dentro do ordenamento, em especial aquelas que estão em hierarquia igual ou superior a essas normas. Lembrando que nós falamos sobre a hierarquia das normas em aula anterior. Sendo a norma válida, ela terá vigência. Portanto, em tese, será possível que ela possa produzir os seus efeitos. Assim, é possível perceber que esses dois conceitos estão relacionados. Entretanto, ainda que uma norma seja válida e vigente, ela deverá ser conhecida pelas pessoas para poder ser aplicada. E o momento desse conhecimento é a data em que ela entrará em vigor, obrigando, portanto, as pessoas e as autoridades a cumprirem essa lei, que passa, por sua vez, a ter eficácia, produzindo, portanto, os efeitos, só que dessa vez em concreto na sociedade. E essa eficácia em concreto é composta por uma eficácia técnica, uma eficácia fática e uma eficácia social. A eficácia técnica está relacionada ao fato da lei depender ou não de uma regulamentação. Assim, se a lei não depende de regulamentação, ela terá sua eficácia técnica em vigor. Caso contrário, quando não houver regulamentação para a lei, e esta o exigir, sua eficácia ficará suspensa, até que a regulamentação surja. Por sua vez, a eficácia fática é quando a tecnologia ou situação que a lei regula ainda não foi criada ou desenvolvida. Nesse caso, embora a lei tenha eficácia, enquanto não surgir a tecnologia ou a situação que ela regula, ela não será aplicada. Podemos citar aqui como exemplo a mudança da sua mente para um novo corpo. Essa tecnologia ainda não foi criada, mas se existir uma lei que regula esse tipo de tecnologia ou essa situação, ela só será aplicável quando for criada essa tecnologia. Por fim, temos ainda a eficácia social, que diz respeito ao respeito em relação à norma e à sua punibilidade. Se uma lei ela não é respeitada e os infratores não são punidos, essa lei não tem eficácia social. No entanto, em relação à eficácia fática e à eficácia social, elas não suspendem a eficácia da norma, como é o caso da eficácia técnica. E aqui podemos citar como exemplo uma pessoa dirigir com o braço totalmente para fora do carro, ou seja, sem as duas mãos no volante. Existe uma regulamentação no CONTRAN que determina que isso é punível por multa. Entretanto, o fato das pessoas continuarem dirigindo com o braço para fora e a autoridade administrativa não multar, não tira a eficácia da norma. Dessa forma, se um dia você for multado por conta disso, a multa é válida. E em relação à eficácia que estamos
abordando nesse momento, ela é diferente da eficácia das normas constitucionais, que será estudada de forma mais detida nas aulas de direito constitucional. Dessa forma, teremos que uma norma válida, em tese, pode produzir os seus efeitos, portanto, ser vigente. Entretanto, para que essa norma entre em vigor, ela deve ser conhecida pela população ou pelas pessoas que serão atingidas por essa norma. E para que essa norma seja conhecida de todos, existe um período entre a validade, que já está relacionado à vigência, e o vigor da norma, ou seja, quando ela é obrigada a ser cumprida. E a esse prazo se dá o nome de vacância, que também é chamado de vacatio legis, que, como explicado, é o prazo para que a norma possa produzir os seus efeitos concretos no mundo real. E para podermos entender de forma mais efetiva esses conceitos, é importante a gente entender a linha do tempo da criação da lei, pois é exatamente nessa linha do tempo que se aplica a vacatio legis. Dessa forma, teremos que existe a propositura da lei ou da norma pelo Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário. Isso, obviamente, de forma geral. E após a propositura da norma, ela será discutida e, em regra, promulgada pelo Executivo, ou seja, pelo Presidente da República. Obviamente, nesse momento, nós já teremos a validade da norma, que deverá ter seu conhecimento propagado. Isso se dá através da publicação. E a partir da publicação da norma jurídica, é possível que haja uma vacatio legis, ou seja, um período entre a publicação e o efetivo vigor da norma para que ela seja vigente ou passe a ter vigência. Lembrando que a regra do nosso ordenamento jurídico é o tempus regit actum. Portanto, se aplica a lei vigente ao tempo do ato. A partir da vigência dessa lei, ela somente cessará quando uma nova lei entrar em vigor ou quando, eventualmente, essa lei expirar ou acabar o seu prazo, quando for uma lei temporal. E aqui já podemos afirmar que quando temos a cessação de uma lei, portanto, sendo uma lei que não tem mais vigência, não poderia, em tese, produzir efeitos. Tendo, contudo, vigor, ou seja, força vinculante, obrigando as pessoas e autoridades em relação a essa lei e punindo elas, mesmo que a própria lei não produza efeitos no mundo concreto, ela será uma lei ultraativa, sendo esse efeito chamado de ultraatividade da lei, punindo ainda os fatos que existiram na sua vigência. Dessa forma, teremos uma lei que está em vigor, mas que não tem vigência. Por outro lado, se tivermos uma lei que está em vigor, mas que protrai ou que é aplicado a atos anteriores à sua vigência, nós teremos a retroatividade da lei. Em regra, a retroatividade da lei ela é proibida, ao contrário da ultratividade da lei, como veremos mais adiante. Portanto, de forma superficial, podemos afirmar que a vacância ou a vacatio legis, que está regulamentada na LINDB, é o prazo para que uma determinada lei possa produzir seus efeitos concretos, permitindo que as pessoas possam se adaptar para o cumprimento dessa mesma lei. De forma mais específica, ele será o prazo entre a publicação da lei e o início do vigor da lei, quando ela se torna obrigatória para todos, iniciando, portanto, a sua vigência.